Olá, pessoal. Prosseguindo então com os crimes contra a saúde pública, nós vamos agora para o artigo 273, que tem um nome imenso, né? Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O interessante deste crime é a pena, que vai de reclusão de 10 a 15 anos, além da multa, e é uma pena extremamente alta para algumas condutas que não são tão graves. Principalmente a inclusão aqui do parágrafo 1º-A e 1º-B. Na verdade, o parágrafo 1º diz assim: nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda o produto falsificado ou adulterado. No parágrafo 1º-A, diz que incluem entre esses produtos saneantes, produtos de limpeza e cosméticos. Tá ali a palavra cosmético. Eu sempre comento esse tipo penal em sala de aula, porque a pena é muito grave e às vezes a conduta não é tão grave assim. Ele surgiu, na verdade, em 1998, visando punir a venda de produtos falsificados anabolizantes e, principalmente, o intuito foi punir a venda de pílulas anticoncepcionais que não continham a substância e sim farinha dentro. Nós tivemos naquela época um monte de mulheres que estavam tomando a pílula e que acabaram engravidando. De uma determinada marca, de um laboratório, né? E foram pesquisar, investigar e tinha farinha dentro. Então, na verdade, foi para punir isso e também a venda indiscriminada de anabolizantes. Porém, está incluído ali a palavra cosméticos, né? Cosmético é cosmético. E não é uma conduta tão grave, né? Para uma pena tão absurda. Então, por exemplo, se eu trouxer do Paraguai e da Argentina, eu estarei importando um batom, base, rímel, shampoo, ao pé da letra da lei é cosméticos, né? Claro que a polícia federal, no caso, na alfândega, ao me pegar, ela tem que ter um certo equilíbrio pelo princípio da proporcionalidade, né? Verificar, vai prender só porque trouxe um batom também não tem sentido, né? Mas ao pé da letra, né, da lei, ipsis literis, poderia, porque fala importar cosméticos. E aí o parágrafo 1º-B complementa que seriam esses cosméticos, esses produtos, considerados falsificados ou adulterados, por eles não terem registro aqui no Brasil, na Anvisa, né? Serem, por exemplo, produtos de procedência ignorada ou desconhecida. Por isso seriam tidos como adulterados ou falsificados. Como eu disse, a pena é muito alta, e muitos juízes consideram, muitos doutrinadores consideram esse crime em decorrência da pena inconstitucional, porque violaria o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade que nós vimos no penal 1. É totalmente desproporcional a pena extremamente elevada com a conduta às vezes não tão grave. Então é preciso haver um equilíbrio. Alguns juízes estão condenando a pessoa por esse crime nas penas do artigo 33 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que vejam, traficar, né, principalmente tráfico internacional, importar ou exportar drogas ilícitas, é uma conduta 10 milhões de vezes mais perigosa, porque são substâncias perigosas mesmo para a vida ou para a saúde. E a pena é bem menor, a pena mínima. A pena mínima é 5 anos. 5 a 15 anos na lei de drogas. E aqui a pena mínima é 10. Quer dizer, nós fazendo uma analogia, gente, tô querendo falar rápido, né, por causa do tempo, engula as palavras. Fazendo uma analogia, por exemplo, vamos pegar o crime de homicídio. Homicídio simples, a pena mínima é 6 anos. Então, quer dizer, olhando assim ao pé da letra, é mais grave eu importar ou exportar uma substância considerada adulterada como um cosmético do que eu matar alguém. Porque a pena mínima do homicídio é 6. E a pena mínima do 273, que nós estamos comentando, é 10. Né? Então, é muito questionado esse crime por conta da pena dele. É um crime formal, basta praticar qualquer uma dessas condutas. Caso ocorra morte ou lesão corporal grave em alguém, como eu falei, vocês vão combinar com o 285. E é um crime que tem um monte de verbos, portanto, várias condutas. É um crime de ação múltipla ou conteúdo variado,
ou tipo penal misto alternativo. Vamos agora, eu vou ter que ir por ordem de importância para os crimes mais relevantes. Para o artigo 280, que eu estou olhando aqui no código, medicamento em desacordo com receita médica, fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Há uma divergência na doutrina se este é um crime comum ou próprio. Para muitos é um crime próprio. Só o farmacêutico ou o prático, né, que é aquele que não fez a faculdade de farmácia, mas atua semelhante, só eles poderiam cometer esse delito. Para a posição majoritária é um crime comum. Eu posso chegar numa farmácia e quem sabe uma atendente, uma balconista me vender um medicamento diferente do que está prescrito na receita. Então essa é a posição majoritária. A lei fala receita médica. Não cabe outro tipo de receita. Por exemplo, uma receita emitida por uma nutricionista, por um dentista, né? Aí poderemos ter outros crimes. Crime de falsidade ideológica, talvez, falsidade documental. Tem que olhar. Um crime de perigo à vida ou à saúde, mas esse crime aqui não. Porque esse aqui no caso, eu vou utilizar o exemplo do farmacêutico, né? O farmacêutico vender uma substância diferente da prescrita na receita emitida pelo médico, ok? Não posso fazer interpretação analógica em pejus ou em malam parte. Cabe a modalidade dolosa e culposa. O farmacêutico pode perceber que aquele medicamento prescrito na receita pelo médico não tem. E aí, ele, para não ficar sem vender, ele empurra qualquer outro lá, dolo. Ou ele pode, sem perceber, às vezes não entendeu direito a letra do médico, vender um medicamento diferente do prescrito na receita, culpa. Quando o farmacêutico não entender a letra do médico, o correto é ele tentar localizar esse médico para compreender o que foi receitado. Ele não pode simplesmente tentar deduzir a letra e empurrar qualquer medicamento. Nós sabemos que no dia a dia é muito comum farmacêuticos e balconistas venderem, né, qualquer medicamento. Na verdade, eles clinicam, né? Eles falam, você tá com essa doença, leva esse. Ou então ele vê que não tem aquele medicamento que o médico receitou e ele empurra um outro e fala que é igual ou até melhor. Eles não podem fazer isso, tá? Eles não podem clinicar, diagnosticar doenças e querer prescrever medicamentos. Eles são farmacêuticos e não médicos. Por isso que incidem nesse crime aqui. O próximo delito, o 282, é muito importante, que é o exercício ilegal da medicina, também da arte dentária ou farmacêutica. Diz assim no 282, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Como? Ou sem autorização legal, ou excedendo os limites. Há duas maneiras de praticar esse delito, e dependendo da maneira, ele será um crime comum ou próprio. É possível que a pessoa seja realmente médica, dentista ou farmacêutica, mas que ela esteja excedendo os limites que a sua profissão autoriza. Responderá pelo exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, sim. Acabei de citar um exemplo, né? O farmacêutico não pode clinicar e prescrever medicamentos. Ele estará excedendo os limites da sua profissão. E pode ocorrer de qualquer pessoa se passar por médico, dentista ou farmacêutico e começar a clinicar, que é o mais comum no dia a dia, principalmente com falsos médicos, né? Vejam que o verbo é exercer. Todo crime que tem o verbo exercer é um crime habitual, porque exercer pressupõe habitualidade, pressupõe prática constante e reiterada dos atos, frequência. Eu não exerço algo fazendo uma única vez. Então, se uma única vez na vida eu decidi passar por uma falsa médica e clinicar e prescrever algum medicamento, esse crime aqui não é. Posso responder se eu falsifiquei algum medicamento por crime de falsidade documental, que tem vários, falsidade de documento público, falsidade de documento privado, falsidade ideológica, que é o 297, 298, 299. Posso responder pelo 307, falsa identidade, que é o me passar por alguém que eu não sou, no caso por uma falsa médica, mas exercício ilegal da medicina não, tá? Tem que ter habitualidade, eu tenho que estar
clinicando as pessoas, prescrevendo. Geralmente o falso médico, ele tem até um consultório. É comum também ele falsificar documentos, carimbos, e aí vai responder também pelos crimes de falsidade documental. Tá? Então é um crime comum e próprio ao mesmo tempo. E é um crime habitual. Temos no 283 o charlatanismo e no 284 o curandeirismo. São muito parecidos esses crimes. Charlatanismo, charlatão, é o popular picareta. Tanto é que nós chamamos esse crime de estelionato da fé ou da cura. É quando a pessoa, que pode ser qualquer pessoa, até mesmo um médico, ela começa a inculcar ou anunciar cura por meio secreto e infalível. Inculcar é semelhante a anunciar, né? É divulgar. Eu divulgo a cura de uma doença incurável, por exemplo, a AIDS, através de um meio secreto e infalível. Não existe meio secreto e infalível na área médica. Não pode haver, né? Eu tenho que saber o que eu estou tomando, para que serve e se vai funcionar ou não. Então, o charlatão, ele sabe que aquilo que ele está oferecendo e divulgando não funciona. Aí é que está, ele age já de início de má fé. Por isso que a gente chama do picareta. Ele sabe que não funciona. Já o curandeiro do 284 é geralmente uma pessoa rústica, sem conhecimentos médicos, geralmente incauta, não tem muita cultura, muito estudo. E ela age de boa fé. Ela acha que aquilo que ela está fazendo, oferecendo, aquelas ervas, aqueles chás, aquela oração, ela acha que funciona. Então ela age de boa fé. Ela não está querendo passar um golpe em você, ao contrário do charlatão. Mas então por que é crime? Porque ela não é médica, a curandeira, o curandeiro, e está colocando em risco a saúde e a vida das pessoas. Né? Por isso que é um crime contra a saúde pública. O curandeirismo, ele também é um crime habitual, também tem o verbo exercer, e ele é um crime de forma vinculada, e é um crime de ação múltipla, é um tipo penal misto alternativo. Vocês vão ver que no 284 tem várias condutas, vários verbos, fazendo qualquer uma delas já é crime. E se eu fizer mais de uma ou todas, o crime é o mesmo. O juiz só vai levar em consideração na hora de fixar a pena base, porque é um tipo penal misto alternativo. E é um crime habitual, como eu falei, né? De forma vinculada, porque eu só pratico fazendo o que está prescrito na lei, e eu estou exercendo. O curandeirismo, ele envolve muito a questão da fé e da religião. Porque diz lá, através de ações, atos, por exemplo, rezas, orações, imposição de mãos, oferecer charopadas, né, ervas medicinais. E aí entra em cena a questão da religião. É muito polêmico esse crime, porque nós temos na Constituição Federal a liberdade de consciência, crença e convicção religiosa. E muitos dizem que então eu posso exercer a minha fé da maneira que eu quero. Aí tem posição para todos os lados, se essa questão da fé tipifica mesmo, há o crime do 284 ou não. Por exemplo, pastores, alguns espíritas médiuns, alguns padres carismáticos, eles fazem oração com imposição de mãos. E eles creem que realmente vai produzir efeitos. E aí vai muito da fé da pessoa. Ninguém está me obrigando com uma arma na cabeça a ir naquela igreja, naquele culto, naquela missa, naquele centro espírita. Eu estou indo de livre e espontânea vontade pela minha fé. Eu creio, junto com o pastor, o padre, o rabino, o médium, enfim. Então, para muitos doutrinadores, não daria para processar essas pessoas, esse pastor, esse padre, esse médium, pelo crime, por causa que envolve a questão da liberdade religiosa, como eu acabei de falar, está na Constituição. Para outros, é crime porque está tipificado no 284. E o 285 são as formas majoradas, qualificadas, que o legislador diz, para todos os crimes. Tá ok, gente? Até lá!